Gente, hora de falar de saúde, conscientizar e esclarecer a população masculina sobre prevenção da doença e a ansiedade e a necessidade, na verdade, né, de fazer o exame de próstata, que acaba acarretando também uma certa ansiedade nos homens, né? Esse é o objetivo do Novembro Azul. Vamos falar sobre esse assunto no quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Tá aí, gente, aqui no estúdio eu recebo o Dr. Lucas Alexandria, ele que é o médico, urologista, andrologista, especialista em saúde masculina. Bom dia, doutor. Obrigada pela participação. Bom dia, Letícia. Obrigado, agradeço demais o convite. Obrigada a você. E olha, você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, tá? O WhatsApp do MD, ó, tá passando o número aqui. O número tá fixado aqui na tela para você não esquecer. Dá tempo você anotar rapidinho. É o 991050400, tá? 991050400. Inclusive, ó, tô com ele aqui na mão, ó. Tá vendo? Tô com ele aqui na mão para receber a tua mensagem. Não esquece de mandar, daqui a pouquinho eu vou estar interagindo, tá? Agora, doutor, vamos falar sobre esse assunto tão importante. Nós estamos no Novembro Azul. E a pergunta que não quer calar, por que os homens acabam tendo tanto medo de fazer o exame? Bom, então, essa é uma pergunta importante a gente esclarecer com alguns dados, né? A gente vê que no Brasil, o câncer de próstata, ele matou ano passado 44 homens por dia. E quando a gente compara as consultas masculinas, né, com o urologista, em relação às mulheres, por exemplo, a gente vê que as mulheres se consultaram 1.200.000 consultas com ginecologista, comparando com a população masculina, onde a população masculina só tiveram apenas 200.000 consultas com urologista. Então, o homem em si, ele tem medo da procura pelo médico, ou mesmo por desconhecimento, né, da doença, ou achar que isso nunca pode acontecer com ele. A gente tem uma interação aqui do nosso telespectador, o José Raimundo, do Gramame. Obrigada, José Raimundo, pela participação. Um beijo para todo mundo aí do Gramame. Ele disse o seguinte: bom dia, Letícia. Quando se fala do tratamento da próstata na televisão, parece muito fácil. O problema é o SUS liberar a consulta com o profissional. Demora muito, é uma crítica que ele faz aí. E de fato, as pessoas sentem muita dificuldade com relação a isso, né, doutor? Sim, sim. O SUS, o paciente que é atendido no SUS, ele vai desde a atenção primária, que é quando o médico do posto de saúde, ele suspeita e encaminha para o especialista, então só isso já há realmente uma demora. Então o especialista, no caso o urologista, vai avaliar realmente se o paciente tem a doença, qual é o diagnóstico, e aí após o diagnóstico, se for feito o diagnóstico, por exemplo, de um câncer de próstata, ele é encaminhado para um serviço terciário, que é um hospital que geralmente tem todos esses recursos para realizar o tratamento da doença. Então realmente esse processo, ele costuma ser um pouco demorado pelo SUS. Doutor, com relação ao câncer de próstata, ele tem relação com a genética, por exemplo? Pode ser hereditário ou não? Sim, o câncer de próstata, ele tem realmente uma forte associação com a genética. É tanto que a gente recomenda o rastreio, a pesquisa do câncer de próstata para todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Contudo, se esse homem ele tiver um histórico familiar, principalmente um parente de primeiro grau, um pai, um irmão, ou mesmo um tio, esse paciente ele tem um risco aumentado de ter o câncer de próstata. E aí, nesses casos, a gente até recomenda esse paciente começar o rastreio um pouco mais cedo, a partir dos 45 anos de idade. Tem uma telespectadora aqui interagindo com a gente, a Edilange. Obrigada, Edilange, pela participação. Ela disse o seguinte: bom dia, Letícia. O câncer de próstata tem algum sintoma? Porque é muito difícil o homem procurar um médico. Existe outro tipo de exame que possa ser feito em vez do toque? Edilange, essa é uma excelente pergunta para a gente esclarecer bem a população masculina sobre isso. O câncer de próstata, na sua fase mais inicial, ele não costuma causar nenhum sintoma, 0%. Então, é nesse estágio inicial que a cura da doença, quando é descoberta, a cura da doença chega próximo dos 90% a 95%.
Então, o toque, que é o exame que o médico faz, quando o médico palpa realmente algum nódulozinho na próstata, é sinal de que a doença já está um pouquinho mais avançada. Então, a arma inicial que a gente tem para um diagnóstico precoce e com isso fazer um tratamento muito bom e adequado é o PSA, que é aquele exame de sangue que a gente faz a dosagem nos homens. E esse PSA ele pode se alterar, ele pode subir e nessa suspeita sim o médico vai ter que continuar a investigação, fazendo alguns outros exames para confirmar se realmente o paciente tem a doença ou não. Doutor, com relação à idade, né? É sempre importante reforçar a idade que os homens podem iniciar o exame, até para que não haja nenhum tipo de dúvida ou até pessoas que são muito jovens queiram fazer. Certo. A idade é uma coisa que realmente quando a gente atende no consultório, a gente vê realmente pacientes muito jovens procurando, por exemplo, pacientes com 30 anos de idade, procurando, doutor, eu vim fazer o check-up urológico, né? E lógico, isso é muito bom, porque o homem realmente ele é difícil de procurar o médico quando ele não sente nada. Mas a gente sempre esclarece para o paciente que o câncer de próstata, ele está associado com a idade, ou seja, com o envelhecimento masculino. Então, a recomendação formal é que os homens devem realizar a pesquisa do câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade. A exceção a essa regra são os pacientes que têm um histórico familiar, como mencionado anteriormente, um pai, irmãos, um tio, ou então pacientes da raça negra que têm um risco aumentado de ter o câncer de próstata em relação a outras raças e por isso também esses pacientes devem começar 5 anos mais cedo, aos 45 anos de idade. Tá aí, importante demais a gente saber a idade, tá, gente? E como estamos reforçando aqui, há a necessidade de você, homem, quebrar o preconceito e ir fazer o exame, tá? Se você faz parte desse grupo, dessa faixa etária que o doutor acabou de explicar, não deixe de ir, tá? Principalmente se for um caso como esse aqui, doutor, que eu vou ler agora. É a Vera de Bahia. Obrigada, Vera, pela participação aqui com a gente. Um beijo para todo mundo de Bahia. Ela disse o seguinte: doutor, já morreram 3 tios do meu esposo com câncer de próstata. Será que ele corre risco? Ele não quer fazer exame. Dona Vera, sim, o seu parente, ele realmente corre um risco. Por si só, ele já corre um risco inerente à população masculina. E também atrelado a isso, nós temos o risco aumentado pela questão do histórico familiar. Então, esse paciente ele deve procurar realmente uma avaliação médica, mesmo que ele não tenha nenhum sintoma. Porque realmente a doença na fase inicial não causa nenhum sintoma. E aí, daí a importância do Novembro Azul. O Novembro Azul nada mais é do que uma campanha de conscientização da população masculina, onde essa população não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma queixa e que costuma negligenciar, dizendo, já que eu não tenho nada, eu não vou procurar um médico. Então, o Novembro Azul, ele serve para isso, para que o homem tenha a consciência de que todos os anos, impreterivelmente, ele procure o médico para realizar os exames de rotina, mesmo que não tenha nenhum sintoma. Tá, é importante demais, viu? Doutor, agora existem fases, né? Fases do câncer de próstata. A gente até preparou o material para que você em casa possa acompanhar direitinho. Doutor, eu queria que o senhor comentasse sobre essas fases. Certo. Essa primeira ilustração que a gente está vendo aqui na imagem, do lado esquerdo, a gente vê a bexiga em cima, que faz parte do aparelho urinário, e abaixo dela nós temos a próstata, que também faz parte do aparelho urinário e reprodutivo. Essa ilustração do lado esquerdo é uma ilustração normal, uma anatômica normal. Do lado direito, a gente vê a próstata com hiperplasia. O que significa isso? É um crescimento da próstata de uma forma benigna. Esse crescimento, ele não tem relação nenhuma com o câncer de próstata. Na verdade, esse é o problema mais comum que os homens apresentam. Ao longo do nosso envelhecimento, ele vai
apresentar um crescimento prostático. E esse crescimento prostático pode dar alguns sintomas urinários, dificuldade para urinar, esforço na hora de fazer xixi, o jato sair mais fraco. Então, qual é a associação dessa doença com câncer? Nenhuma. Então, a próstata pode crescer ao longo da idade, mas sem relação com o câncer de próstata. Tá aí, importante a gente saber, pessoal, alertar, né? Você que está aí, mas vale destacar que o que a gente está conversando aqui, o que a gente mostrou na imagem, não descarta de maneira alguma uma ida ao médico, uma ida ao urologista, né, doutor? Com certeza. Por mais que seja uma doença benigna, o paciente pode ter uma doença benigna e também desenvolver ao longo dos anos uma neoplasia maligna, que nada mais é do que o câncer de próstata. Então, isso deve ser entendido para que o paciente continue na investigação médica. Verdade. Doutor, a gente vai dar uma pequena pausa.